Oi, eu me chamo Madalena. E se você está aqui, você deve estar acompanhando a nossa série de reflexões sobre esse livro, Revolucionando Relacionamentos, do Drummond Lacerda. E no vídeo passado nós falamos sobre questionar a nossa perspectiva acerca das coisas. É um ponto de partida muito interessante que o autor apresenta dentro de uma abordagem de primeiro pensar no nosso universo intrapessoal, para depois partirmos para o nosso universo interpessoal. Então, dentro dessa proposta, de questionar a nossa perspectiva sobre as coisas, eu falei um pouco sobre a minha própria experiência, meu próprio testemunho, de perceber que muitas vezes nós estamos sendo tão críticos conosco, tão duros conosco e enfrentando momentos muito difíceis no nosso universo intrapessoal, porque a nossa perspectiva sobre nós mesmos está desajustada. Muitas vezes construída em cima de expectativas, às vezes até legítimas, importantes e baseadas em muito amor e afeto, mas que não traduzem o que nós de fato desejamos realizar. O Mário Sérgio Cortella vai falar muito bem sobre esse conceito de realização no livro Por que Fazemos o que Fazemos. É uma obra que eu recomendo, de leitura muito simples e muito agradável. Ele fala um pouco sobre a importância de realizar, de fazer algo como o reflexo de quem nós somos, de nos enxergar no que nós fazemos. E isso é muito válido e muito importante, realizar algo, fazer algo no qual nós possamos nos enxergar. Mas muitas vezes nós estamos em um ponto de inflexão, Nós estamos em um ponto de dúvidas, um ponto de incertezas. E para dar o próximo passo, nós de fato precisamos questionar a nossa perspectiva e ajustar as nossas expectativas a nós e ao nosso entorno. A gente pode perceber que uma perspectiva está ferida quando no cenário que a gente enxerga não há esperança. Essa frase não é minha, é do Chris Vallotton. Ele é um pastor da Igreja Bethel nos Estados Unidos e ele fala muito sobre essa necessidade que nós temos de reaprender a pensar. Eu adoro esse conceito, porque eu acho que todo adulto vai precisar passar por isso. De certa forma, nossos mecanismos de pensamento, eles são tão enraizados, tão profundos nas nossas próprias experiências de infância, que em determinado momento da nossa vida nós vamos precisar protagonizar o processo de reaprender a pensar, reaprender a interpretar os fatos e questionar a nossa forma de pensar até aqui. Falar é fácil, É fácil a gente... ok, temos que reaprender a pensar, temos que reaprender a reagir, temos que ajustar a nossa perspectiva, mas por onde começar? De onde a gente começa a reajustar as nossas expectativas? Então eu tenho duas dicas que assim são importantíssimas e acredito que são um excelente ponto de partida. A primeira dica sobre como reajustar a sua perspectiva é buscando uma perspectiva do alto. Deus é quem tem uma figura completa de nossa história no passado, no presente e até no futuro. E consegue enxergar uma série de variáveis que a gente não consegue enxergar. Então, uma excelente forma de ajustar a sua perspectiva é buscar a Deus, é conhecer um pouco mais sobre como Deus enxerga a nossa história e a história da humanidade. Afinal de contas, por mais que a gente pense que nós estamos vivendo uma história única, nós estamos dentro de um cenário muito maior. E Deus consegue ver a big picture, Toda a imagem, toda a figura. Então, buscar a Deus é excelente. Tem uma história que é uma das minhas favoritas na palavra, que é a história de Daniel. Ele foi um jovem que muito cedo foi retirado da sua família, porque o país onde ele morava foi dominado e ele foi levado para servir numa corte de outro povo, com outra realidade, e ainda muito novo, decidiu buscar uma perspectiva diferente sobre aquela situação na qual ele se encontrava. Então ele estava refém em um palácio com povos de outra língua, com várias outras pessoas na mesma situação que ele, mas ele decidiu buscar uma perspectiva positiva sobre aquilo.
quais as soluções, quais os caminhos que ele iria trilhar para avançar dentro daquela gaiola, né, emocional, cultural e de vida que ele estava. E Daniel buscou a Deus e buscou sabedoria. Algo muito precioso de toda pessoa que busca a Deus é buscar sabedoria, é entender que isso é algo maior do que você, é maior do que sua própria história e maior do que suas próprias realizações. Existe algo maior do que nós mesmos. E buscar sabedoria é sempre um bom começo. Então, a primeira dica é: busque a perspectiva de Deus sobre as coisas. E a segunda dica é decidir protagonizar a mudança e que essa mudança seja para melhor. A gente falou, né, que toda perspectiva ela se mostra enferma, adoentada, quando a esperança está fora do cenário. E nós precisamos injetar esperança na mudança que nós desejamos ver e protagonizar essa mudança com uma das melhores virtudes, que é a virtude de assumir as suas próprias responsabilidades. A gente vai falar um pouco sobre isso no próximo vídeo, né, sobre a virtude de assumir as nossas responsabilidades. E isso é o que muda o jogo, né? O que muda o jogo é você assumir a sua vida, assumir suas responsabilidades e decidir de uma vez por todas transformar isso em algo melhor. Afinal de contas, essa é a sua própria história. Tem um valor aqui que eu tento exercitar e ensinar aqui em casa para os meus filhos, que é o de sempre sair de um lugar deixando a situação melhor do que se encontrava antes de você chegar. Às vezes em pequenas coisas, às vezes entrando num banheiro público onde está tudo molhado e você pode enxugar a pia, fazendo pequenas coisas como arrumando a sua cama ou fazendo um elogio a uma pessoa ao seu redor. É algo que cultiva em nosso entorno uma atmosfera de mudança para melhor. Então, essa é a segunda dica: decidir protagonizar a mudança para melhor na sua própria vida. Então, sabendo que a sua visão interpreta a realidade ao seu redor e formata o seu comportamento, é muito importante buscar a transformação da sua visão, questionando a sua perspectiva e mudando a sua perspectiva, seja por buscar uma segunda opinião, que a melhor opinião é a opinião do alto sobre tudo isso, buscando sabedoria de Deus. E a segunda forma é protagonizando a mudança que você deseja ver. Boa sorte!